Coisas assustadoras acontecem em filmes o tempo todo, mas normalmente uma olhada nos bastidores é o suficiente para explicar o que está acontecendo enquanto as câmeras rodam. Ocasionalmente, porém, coisas acontecem durante as filmagens que simplesmente não podem ser entendidas, quer aconteçam no filme ou não. Hoje no Hyper Channel TV vamos contar 12 casos inexplicáveis que aconteceram nos sets de filmes famosos. Em primeiro lugar, Annabelle é baseado em uma história real sobre uma das bonecas assombradas mais famosas e notórias de todos os tempos. Se alguma história tivesse o poder de fazer coisas inexplicáveis acontecerem no set, seria essa. O elenco cometeu o erro de visitar a boneca Annabelle da vida real antes das filmagens. Depois disso, eles começaram a notar marcas de garras por todo o set. As marcas pareciam como se algo estivesse se movendo na poeira, enquanto o elenco e os membros da equipe alegavam que não estavam nem perto dessas áreas do set. Surpreendentemente, as bonecas Annabelle espalhadas pelo set eram muito menos assustadoras do que essa suposta energia desconhecida no set, que eventualmente fez com que um ator caísse e batesse a cabeça no lugar exato onde seu personagem morreria no filme. Em segundo lugar, Jim Caviezel foi atingido por um raio de verdade enquanto estava na cruz filmando a Paixão de Cristo. A produção de The Passion of the Christ, o controverso filme de Mel Gibson sobre os últimos dias de Jesus, teve estranhas ocorrências de proporções bíblicas. Para começar, o mesmo membro da equipe foi inexplicavelmente atingido por um raio em 2 ocasiões diferentes, e o próprio ator de Jesus, Jim Caviezel, também foi atingido por um raio, enquanto filmava uma cena na cruz. Não só isso, mas enquanto reencenava o sofrimento de Cristo, o ator deslocou o ombro, contraiu pneumonia e foi acidentalmente chicoteado de verdade. Caviezel disse que o sofrimento que ele passou no set o ajudou a se relacionar com o sofrimento de Jesus em um nível mais visceral e pessoal, e ele não se esquivou de nenhuma das cenas desconfortáveis ou mesmo dolorosas necessárias para filmar o filme. Em terceiro lugar, as coisas ficaram assustadoras no clássico de terror O Bebê de Rosemary muito antes do filme chegar às telas. Logo após o início das filmagens, o produtor do filme, William Castle, recebeu uma série de cartas anônimas acusando-o de ser um adorador do diabo na vida real e prometendo-lhe uma morte desagradável por trabalhar na adaptação do romance de terror demoníaco de Ira Levin. Houve vários encontros com a morte para aqueles que trabalharam em O Bebê de Rosemary. Castle adoeceu pouco depois de receber essas cartas e teve que passar por uma cirurgia de emergência. Ele sobreviveu, mas esse não foi o único encontro com a morte que o filme teve. O compositor do filme, Krzysztof Komeda, morreu de um ferimento na cabeça após uma queda enquanto estava no set. Mais infame, Sharon Tate, parceira do diretor Roman Polanski, ficou no set e apareceu no filme como figurante, pouco antes de seu assassinato. Na quarta posição, Exorcismo de Emily Rose. Algumas coisas assustadoras aconteceram durante a produção do drama sobrenatural de 2005 do diretor Scott Derrickson, The Exorcism of Emily Rose. Por exemplo, os rádios nos quartos de hotel do elenco e da equipe ficavam ligados à noite e tocando apenas uma música, a live do Pearl Jam. Em particular, a música ficava grudada e repetia as palavras I'm Alive até que as pessoas começaram a jogar fora seus rádios em alarme. Isso poderia ser descartado como algum tipo de falha coletiva com os rádios do hotel, ou pelo menos apenas o elenco se assustando para acreditar que algo sobrenatural estava acontecendo. No entanto, fica ainda mais assustador quando você percebe que o filme foi baseado em uma história real, e a garota possuída na qual o filme foi baseado, Anneliese Michel, na verdade morreu após sua tentativa de exorcismo. Em quinto lugar, Brandon Lee foi morto por uma arma de brinquedo no set de O Corvo, em uma cena que seu pai havia encenado anos antes. O filme de história em quadrinhos The Crow é mais conhecido por uma das tragédias mais infames no set da história do cinema. O filme escala Brandon Lee como um anti-herói vingando o assassinato de sua noiva do além-túmulo, mas Lee morreu tragicamente de verdade enquanto filmava sua própria cena de morte. Restos de uma bala de festim gasta foram deixados por engano em uma arma cenográfica e, quando disparada, atingiram Lee com a força de uma bala de verdade. Lee levou um tiro no abdômen e morreu poucas horas depois na mesa de operação. Estranhamente, o pai de Brandon, Bruce Lee, havia encenado uma cena semelhante anos antes em seu filme Game of Death, com seu personagem baleado e aparentemente morto durante as filmagens de um filme. Assim como seu filho, Bruce Lee morreu tragicamente antes de terminar o trabalho no filme,
levando à especulação de uma maldição sobre a família Lee. Na sexta posição, todo mundo ficou doente fazendo o Apocalipse Now. Filmes de guerra são sempre uma dor de cabeça para filmar, mas Apocalipse Now, que foi filmado em locações nas Filipinas, literalmente trouxe agonia para o elenco e a equipe. Conforme as filmagens se arrastavam por meses, muitos do elenco se encontravam doentes a maior parte do tempo, lidando com tudo, desde frio extremo e umidade, até ferimentos que eram forçados a lavar com vodka devido à distância da assistência médica. As coisas pioraram quando um membro da equipe morreu em um acidente devido às condições perigosas no set, uma ocorrência trágica que levou o próprio diretor a lutar contra pensamentos suicidas durante as filmagens. Então, inexplicavelmente, o ator principal Martin Sheen sofreu um grande ataque cardíaco seguido por uma convulsão epilética no set, a maior parte da qual ele teve que suportar sozinho com apenas a mais básica assistência médica. Em sétimo lugar, a família dos verdadeiros Ed e Lorraine Warren trouxe espíritos para o set de Invocação do Mal. The Conjuring de 2013 e suas sequências são baseadas nas histórias de Ed e Lorraine Warren, investigadores paranormais da vida real. Enquanto Ed faleceu em 2006, Lorraine ainda estava viva quando os filmes começaram. Seus netos eram céticos em relação às histórias de seus avós, então eles ficaram felizes em aparecer no set de The Conjuring. Em contraste, a própria Lorraine Warren se recusou a chegar perto do set, acreditando que os espíritos não aceitariam ser copiados e que provavelmente apareceriam pessoalmente. Alguns dizem que esses medos eram bem fundamentados, pois quando os descendentes dos Warrens apareceram no set, coisas estranhas começaram a acontecer quase imediatamente, incluindo ventos furiosos e incêndios espontâneos. Em oitavo lugar, O Exorcista foi tão pesado que o diretor contratou um padre para abençoar o cenário. Assim como o bebê de Rosemary, O Exorcista apresenta o diabo em um papel proeminente, o que sem dúvida alimenta histórias de forças diabólicas em ação no set. Não importa o que você pense dessa ideia, tragédias reais realmente ocorreram durante as filmagens de O Exorcista. A mais famosa delas quando o ator Jack McGovern morreu inesperadamente logo após completar seu papel como Burke Dennings, que morre no filme. A morte de McGovern foi seguida pela de outros dois que trabalhavam no filme, um segurança e um artista de efeitos especiais. Essas mortes não tiveram explicação fácil, nem o incêndio que começou no set. Todas essas ocorrências em apenas alguns dias levaram o diretor William Friedkin a concluir que o set era mal assombrado, então ele escolheu exorcizá-lo de verdade. Na nona posição, a substituta de Janet Leigh em Psycho foi morta de verdade. Alguns anos após a conclusão das filmagens, a dublê da atriz principal Janet Leigh, Mira Davis, foi morta. De acordo com Robert Graysmith, autor de The Girl em Alfred Hitchcock Chover, o assassino Kenneth Dean Hunt era um fã obsessivo de Psicose que ficou obcecado em matar alguém envolvido no filme. O autor especula que Hunt talvez tivesse a intenção de matar Marley Renfro, a dublê de Janet Leigh na infame cena do chuveiro, mas a confundiu com Davis. Em décimo lugar, trabalhar em Poltergeist trouxe um risco estranhamente alto de morte. O clássico de terror de 1982 de Tobe Hooper e Steven Spielberg, Poltergeist, é notório há muito tempo pelas muitas tragédias que cercam sua produção. Mais do que talvez qualquer outro filme de terror na memória moderna, Poltergeist tem inúmeras superstições, ferimentos e mortes conectados a ele, mas infamemente com dois de seus membros mais jovens do elenco encontrando uma morte precoce. Depois que Poltergeist estreou, a atriz de Dana, Dominique Dune, morreu tragicamente nas mãos de seu ex-namorado. A atriz de Carol Anne, Heather O'Rourke, continuou a trabalhar nas duas sequências do filme até que também teve um destino terrível, morrendo de parada cardíaca com apenas 12 anos durante a produção de Poltergeist 3. Os atores de Poltergeist 2, Julian Beck e Will Sampson, também morreram logo após fazer a sequência. Em 11º lugar, a morte seguiu o elenco e a equipe de The Homem por toda parte. O filme escala Gregory Peck como um diplomata que involuntariamente adota o anticristo. As filmagens começaram com Peck sendo informado de que seu filho, Jonathan, havia cometido suicídio. Então, no primeiro mês de filmagem, alguns membros da equipe a caminho do set quase morreram em um acidente de carro frontal. Rottweilers contratados para trabalhar no filme começaram a atacar seus treinadores. O roteirista David Seltzer e Peck voam para o Reino Unido em aviões separados, ambos atingidos por um raio. Mais tarde,
Peck cancelou um voo para Israel no último minuto e o avião que ele perdeu acabou caindo. Além disso, o hotel em que o diretor Richard Donner ficou durante as filmagens foi bombardeado pelo IRA. Ele também foi atropelado por um carro. Na 12ª posição, o elenco e a equipe de The Amityville Horror continuaram acordando no exato momento em que os assassinatos realmente aconteceram. Assim como a série Invocação do Mal, os filmes de terror de Amityville são baseados na história de uma suposta casa mal-assombrada da vida real. Embora o cenário do filme original de 1975 tenha sido supostamente tranquilo, o cenário do remake de 2005 não teve tanta sorte. As coisas começaram de forma bem horrível, quando um cadáver apareceu na praia bem ao lado do hotel em que o elenco e a equipe estavam hospedados. Como se isso não fosse traumático o suficiente, quando o elenco e a equipe voltaram para o hotel após o incidente, muitos deles começaram a observar um padrão estranho. Para alguns do elenco e da equipe, acordar exatamente às 3h15 da manhã todas as noites se tornou uma ocorrência regular durante as filmagens. Essa foi exatamente a mesma hora da noite em que Ronald DeFeo Jr., cujos assassinatos o filme foi baseado, matou sua família inteira. Gostaram de conhecer essas histórias misteriosas dos bastidores de filmagem? Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. E conte pra gente nos comentários. Você já sabia de algum desses casos ou conhece outras histórias estranhas dos sets de filmagem? Adoramos ouvir as suas opiniões e sugestões. Muito obrigado por assistir e até a próxima!